Louvados sejam Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje nós queremos ter um bate-papo mariano com meu grande amigo e irmão em Cristo Jesus, Patrick Frossard Vidias. É Givisias, né, Patrick? Givisias, isso aí. Isso, que beleza. Patrick é estudante, né, de filosofia e teologia. Por qual faculdade, Patrick? Eu curso filosofia pela Unimes, a Universidade Metropolitana de Santos, e curso teologia pela Uninter. Certo. E Patrick também é autor de um livro. Patrick, fala só assim brevemente sobre o seu livro, sobre a misericórdia divina, só para o pessoal tomar conhecimento dele. Depois eu vou deixar o link aqui para quem quiser Isso. adquiri-lo. Maravilha. Então, é um livrinho, o título é A Insondável Misericórdia de Deus. A Divina Misericórdia sempre foi um dos fundamentos da minha espiritualidade, desde a minha primeira conversão, os meus primeiros anos de caminhada na fé. A Divina Misericórdia foi um dos fundamentos da minha espiritualidade, assim como a devoção mariana. E alguns anos atrás já eu senti a vontade, o desejo mesmo, creio que foi inspiração divina, de escrever esse livro sobre a Divina Misericórdia, como a Divina Misericórdia se manifesta no purgatório, no céu, até mesmo no inferno. Até no inferno a misericórdia de Deus age, por incrível que pareça. E na vida dos pecadores, dos santos, do cristão ordinário. Eu, modéstia à parte, creio que é uma boa leitura e vale a pena ser lida. Eu tive a graça de ser o primeiro a lê-lo, né? Sim, você foi o primeiro corretor. Eu agradeço muito o seu pedido naquela época e deu frutos espirituais, graças a Deus. Então eu recomendo mesmo, a todo mundo. Amém. Então, Patrick também já foi seminarista, né, e continua ainda nesse processo de busca vocacional, discernimento, querendo sempre fazer a vontade de Deus, não é, Patrick? Sim, fui seminarista. Foi um período maravilhoso na minha vida, um tempo de enriquecimento tremendo, tanto humano, intelectual, espiritual, então nem se fala. Creio que, muito provavelmente, não serei padre. Hoje minha vida está se encaminhando para outro lado, mas, sem dúvida alguma, eu sou uma pessoa, graças a Deus, bem melhor por ter vivido essa experiência de, ao menos, ter cogitado um dia em ser sacerdote. Que maravilha, que belo testemunho para nós. Eu me lembro que antes mesmo da gente dar o início aqui a essa gravação, o tema, né, que é Nossa Senhora, Sim. eu me lembro que logo na sua apresentação, né, sobre você mesmo, no seu livro, você falou que uma das melhores coisas da sua vida é falar sobre a igreja e sobre Nossa Senhora, inclusive sobre a misericórdia divina, né? São os temas, né, que você sempre busca colocar, enfatizar nas suas pregações. A Justo. misericórdia divina, o amor à igreja, a vida dos santos, você disse lá, e a Nossa Senhora, que é o tema desse nosso encontro de hoje. Então nós vamos consagrar a ela. Ontem foi dia de Nossa Senhora, Auxiliadora dos Cristãos. Nós estamos no mês mariano, um mês tão caro, tão belíssimo para nós católicos. E então vamos consagrar a ela o coração imaculado de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Rosário de Fátima também. Este nosso programa, este nosso encontro, este nosso bate-papo mariano. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, Cheia de cheia de graça, graça, o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós entre as vós entre mulheres, as mulheres, e e bendito é o bendito é o fruto fruto do vosso do vosso ventre, Jesus. ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora agora de e nossa na nossa morte. morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima e Auxiliadora dos cristãos, Rogai por nós, todos os santos de Deus, rogai por nós. rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Patrick, Nossa Senhora é para nós católicos
talvez evidente depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Eucaristia, como foi para os santos, o tema que mais nos encanta, né? O tema sobre Nossa Senhora, seja aparições, seja o amor dela para conosco, a sua materna intercessão, os seus dogmas. E hoje nós queremos aqui, meus queridos irmãos e irmãs, é uma espécie de introdução, é uma conversa, um bate-papo sobre Nossa Senhora. E se Deus permitir, daqui para frente nós teremos outros encontros aí para falar propriamente de um tema mais específico, uma aparição, um dogma, uma virtude de Nossa Senhora, ou um livro, comentar um livro, né, Patrick? A gente tem esse projeto aí, se Deus quiser. Né? Sim, com a graça de Deus, esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos aí que, se Deus quiser, vão contribuir para o bem das almas e para a glória de Deus. Que maravilha, se Deus quiser. Então, eu vou começar pelo meu santo de devoção. Que não é novidade para os que me acompanham, os que me conhecem, né? Quem será? De Deus. Quem será? Aqui, ó, fotinha dele aqui. Isso. Que beleza. Então, o padre Júlio Maria de Lombardi, ele tem uma frase que diz assim: quando nós amamos algo, gostamos de falar sobre ele. Mostremos que amemos Maria falando dela. É o que nós queremos aqui neste programa, nesta gravação, neste encontro, falar dela. Se nós gostamos dela, amamos ela, nós queremos então expressar isso de uma forma simples, mas também de um amor profundo. Aproveitar este mês mariano para expor aqui algumas coisas, alguns fatos, algumas frases e ensinamentos dos santos sobre ela. Então, já consagramos, mas também dedicar a ela todo esse nosso programa ao seu Imaculado Coração. Patrick, diga para nós aí, qual a importância, vamos começar aqui, mais propriamente aqui no que nos interessa, Sim. Qual a importância da devoção mariana para a nossa santificação e salvação? Muito bem. Elivelton, o grande apóstolo mariano São Luís de Montfort escreveu no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem que Deus concede a devoção mariana à alma que ele quer salvar. Um sinal que Deus quer salvar uma alma, uma pessoa, é que ela tem um amor muito grande por Nossa Senhora, uma devoção especial pela Virgem Maria. Deus sabe, Deus, em sua ciência infinita, em sua sabedoria infinita, ele sabe que quanto mais nós formos devotos, quanto mais nós amarmos Maria Santíssima, mais fácil será a nossa salvação e nossa santificação. Nós percebemos isso muito claramente na história dos santos da Igreja. Não houve um santo na história da Igreja Católica que não tivesse um amor imenso pela Virgem Maria. Imenso. E se nós queremos ser santos, os nossos primeiros exemplos depois de Jesus e Maria são santos. Desde São Paulo, São Pedro, um São Bento, um São João Maria Vianney, um São Francisco de Assis, uma Santa Teresinha, um São João Paulo II. Essa pleiade maravilhosa de santos nos indica o caminho para ser santos. Amar Nossa Senhora. Amar muito a Virgem Maria, porque o primeiro a amar a Virgem Maria foi Nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém amou mais a Virgem Maria do que o seu divino Filho Jesus. E Deus sabe que quanto mais nós nos aproximamos de Nossa Senhora, mais fácil nós vamos chegar ao céu e mais fácil nós seremos santos e contribuiremos para a salvação de muitas pessoas, muitos de nossos irmãos. Santa Catarina de Sena chega a dizer, por exemplo, que quem respeita Nossa Senhora não será levado pelo dragão infernal, não vai se perder, não vai para o inferno. E nós sabemos que por conta de a devoção mariana ser tão necessária no projeto da salvação das almas, Satanás não quer isso. O inimigo de Deus quer cada vez mais nos afastar de Nossa Senhora, fazer que nós tenhamos preconceito contra ela, fazer que nós coloquemos ela cada vez mais em segundo plano. E vamos começar com uma certa polêmica. Olhemos para os nossos irmãos protestantes. Com todo o respeito que temos a eles,
São nossos irmãos na fé, são nossos irmãos menorzinhos. A vida espiritual deles tem elementos de eclesialidade, eles têm a palavra de Deus, têm o batismo, têm a fé em Jesus, mas eles não têm a fé completa. Eles não têm a Sagrada Eucaristia, eles não têm o amor à Nossa Senhora, eles não têm a sucessão apostólica. Muitos creem que a reforma protestante, ou a revolta protestante, como alguns querem, foi uma obra do Espírito Santo. Muitos acham que Lutero foi inspirado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que Lutero foi inspirado por Satanás. E os frutos estão aí. Os protestantes, infelizmente, em quase sua totalidade, têm horror à devoção mariana. Muitos até respeitam Nossa Senhora, dizem, nós respeitamos a Mãe de Jesus, temos carinho até por ela, mas nós não rezamos a Maria, nós rezamos somente a Jesus, somente a Deus. E isso foi um golpe muito certeiro de Satanás contra o reino de Deus. O que você pode complementar sobre isso, Elivelto? Então, a devoção mariana, como nos ensina os santos, um processo de caminho de santificação e salvação, foi querida pelo próprio Deus, né? Nosso Senhor mesmo, que quis, Nossa Senhora vai dizer isso em Fátima, o meu filho quer, né, instaurar no mundo a devoção ao meu imaculado. Ela poderia ter dito, né, ao Sagrado Coração de Jesus, né, à Santíssima Trindade. Não, ela disse, meu filho quer instaurar, a devoção ao meu Imaculado Coração. Então, se isso é uma verdade, e de fato está aí a história da igreja para nos provar isso, na vida dos santos, nos ensinamentos, inclusive fundamentos bíblicos, é um caminho eficaz de santificação e salvação. Mas você começou a falar com relação à polêmica. Sim. Então, a gente quase não gosta. Poderíamos até aprofundar nisso. Você mencionou os irmãos separados, os protestantes. Mas, Patrick, até mesmo dentro do catolicismo, não só no momento contemporâneo, atual, mas sempre na história da igreja, tivemos ali, aqui e acolá, um fiel, um padre, um bispo, alguma coisa assim, que sempre assim, olhava a devoção mariana como algo exagerado, preocupante, que ia ali abafar a glória de Cristo. Sempre tivemos isso, né? Sim. Elivelto, eu vejo que é claro que nós não podemos colocar Maria no lugar de Jesus. Isso é anticatólico, claro. O centro da nossa fé é Jesus Cristo. Ele é Deus que se fez homem para nos salvar. Nunca um católico ele vai colocar Maria acima de Jesus. Isso nunca passa pela cabeça de um católico esclarecido uma coisa dessa. São Luís de Montfort vai dizer que perto de Deus, perto de Jesus, Maria é um átomo, ou antes um nada. Ela é uma criatura apenas, e como criatura ela é infinitamente inferior a Deus. Só que, dentre as criaturas, dentre todos os santos, todos os homens, todas as mulheres, todos os anjos de Deus, ela é a mais perfeita de todas as criaturas. Acima da Virgem Maria só está Deus, mas abaixo da Virgem Maria está toda a criação, os anjos, os santos, o mundo animal, vegetal, material, tudo está sob o domínio de Maria. Por quê? Porque Deus quis assim, porque Jesus quis assim. Aprove a Deus que a mulher pela qual a salvação entrasse no mundo não fosse uma mulher qualquer, mas Deus quis honrar essa mulher com todo esplendor, toda a magnificência que um filho deseja ver a sua mãe honrada. Então, nós temos muitas espécies de teólogos, respondendo a sua pergunta, na Igreja Católica. Alguns teólogos vão relativizar a importância de Nossa Senhora, dizendo que Nossa Senhora não é tudo isso, que ela foi uma mulher santa, sim, uma mulher virtuosa, certamente, mas não foi isso tudo que alguns dizem, rainha do céu e da terra, corredentora, medianeira de todas as graças. Eles acham isso um exagero muito grande. Mas eu prefiro ficar com os santos. Eu prefiro ficar com São Luís Maria Grignion de Montfort, prefiro ficar com Santo Afonso Maria de Ligório,
um São Bernardo de Claraval, um São Bernardino de Sena, um São Boaventura. Esses homens, quase todos eles doutores da igreja, por isso, pelo amor de Deus, se um doutor da igreja não tem condição de falar bem sobre doutrina e sobre Nossa Senhora, não vou ser o Patrick, o Zé das Couves da esquina que vai falar. Então eu fico com esses homens, eu fico com esses teólogos que dizem sim, que a importância de Maria Santíssima é vital para a salvação do homem e para a salvação da humanidade, inclusive. Se Só eles que já muitos chegaram lá, né, teólogos... Patrick? Como? Se eles já chegaram lá no céu por esse caminho, se santificaram e se salvaram, por que nós não vamos trilhar o mesmo? Exatamente. E eu vejo assim também. Nós sabemos hoje em dia, nós não somos bobos, que dentro da Igreja Católica há muitos infiltrados que não querem ser tão católicos assim. Então, para muitos, é mais fácil aceitar uma Maria simples, uma menininha, desculpe, ignorante, de uma aldeiazinha lá de Nazaré, no fim do mundo. Essa menina não incomoda ninguém, essa menina é ecumênica, essa menina é boazinha. Só que ver Maria Santíssima pelo prisma dos Santos Doutores é um pouco mais delicado, porque os Santos Doutores falam que ela é rainha do céu e da terra, que ela é corredentora da salvação, medianeira de todas as graças. E isso incomoda, meu amigo, isso incomoda o inferno, incomoda muita gente dentro da igreja que não quer ser tão católico assim. Por falar em incomodar, não só incomoda o mundo espiritual, mas até mesmo o mundo como um todo. Por exemplo, o professor, eu até notei aqui, o professor Ibsen Noronha, ele deu uma aula sobre a vocação do Brasil no Centro Dom Bosco. Ele falou uma coisa muito interessante. Quando Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição, ele disse que isso foi um ato contra-revolucionário, não só dentro do cristianismo, do catolicismo, no mundo espiritual, mas em todas as outras ordens. E são palavras dele. Ele falou assim, ó, por exemplo, reações em Portugal, né, de gnósticos, positivistas, e todos revolucionários. E todos eles diziam, depois disso, desse ato do dogma da Imaculada Conceição, ele falou assim, ó, depois disso, eles falaram, né, os positivistas, os revolucionários, etc., os gnósticos, os maçons, eles disseram assim, depois disso, nós temos um mundo dividido realmente entre nós, revolucionários, e os contra-revolucionários. Porque a Imaculada Conceição é um sinal que acaba com um relativismo. Exatamente. É belíssimo essa passagem. Perfeito. O dogma é isso, o dogma ele estabiliza, né? Ele coloca ali balizas, né, e muros até onde vai a nossa fé e elimina tudo quanto é tipo de relativismo. Exato. Sem dúvida. E continuando ainda na questão dos santos, terminou já essa parte sua? Sim, sim. Se você me permite ainda a questão dos santos, né, mostrando, combatendo essa ideia de minimizar Nossa Senhora, a devoção mariana, já que Nosso Senhor, né, foi o primeiro a amá-la infinitamente, eu vou citar, se você me permite, eu quero citar na íntegra, é pequeno, uma fala do Padre Júlio Maria. Está no livro O Grito de Alarme. Ele escreveu justamente quando estava lá na Europa, no início do século passado, ele já identificava, né, fortemente isso dentro do catolicismo. Ele diz assim, o excesso não é, pois, para temer. O que se deve temer é o ficar aquém das homenagens, que eles são devidas. Ou seja, existem homenagens que são devidas a Nossa Senhora, a proclamação de dogmas, as devoções, as piedades, etc. E o risco não é exagerar, o risco é ficar aquém, o risco é louvar Maria menos do que ela merece. Menos do que ela merece. E ele continua. Isto acontece muitas vezes. Muitas pessoas, muitos autores mesmo, com muito medo de ir muito longe, de exagerar as prerrogativas da Divina Virgem, contém-se em uma reserva de expressão toda prejudicial à sua glória, se reservam, se retraem, prejudicam a glória dela, o poder da Mãe de Deus, Deus deu poder a ela.
a confiança sem limites. Então, quando se reduz tudo isso, diminui a nossa confiança a ela. Claro. E o amor sem medida que devemos ter para com ela fazem de Maria uma grande santa, a maior das santas, é o que você estava dizendo, sem dúvida, mas não a elevam acima desta glória. Ora, digamos desde já que este culto é antiteológico, anticristão e também injurioso a Jesus e Maria. Qual Maria? A filha do eterno Pai, a mãe de Jesus Cristo, a esposa do Espírito Santo, a rainha do céu e da terra, seria apenas uma grande santa? Ela que encarnou em seu seio a mesma divindade, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nutriu com seu sangue o Filho de Deus feito homem, que única entre todas as criaturas, foi concebida sem pecado. Ela que é a grande maravilha de Deus, seria apenas uma simples santa? Mas qual é a rainha? Né? Eles dizem, mas quando é que uma rainha não está acima de seus súditos? Quando a mãe de um rei torna-se igual ao servo de seus filhos? De seu filho? Então, todo o poder do Altíssimo não pôde produzir senão isto, uma simples santa. Ela não é uma simples santa, ela está acima de todos os santos. O Padre Júlio está falando nesse texto que você está lendo, tudo que nós estamos dizendo aqui, por providência. Seria, nas palavras aí que você leu, antiteológico e anticristão, e indigno do nome de Jesus e Maria querer diminuí-la. E o que eu fico mais, numa linguagem atual, bolado, Alivelto, é que o quanto que o número desses teólogos que querem diminuir a importância de Maria tem crescido na igreja. E esse povo é valorizado. Tristemente, nós temos que constatar isso. Agora, eu quero ficar com os verdadeiros teólogos. Eu quero ficar com o verdadeiro magistério da igreja, eu quero ficar na escola dos santos, desses homens e mulheres que amaram Maria como ela deve ser amada. Não como uma santa qualquer, mas como a maior de todas as santas, rainha do céu e da terra. Então, e nós começamos a falar sobre a importância da devoção mariana para a nossa santificação e salvação. Você Justo. colocou aí para nós, belamente, de forma extraordinária, o ensinamento de alguns santos, o caminho traçado, né, por eles. Tem 2000 anos que a igreja nos ensina isso, eles já chegaram lá na glória por esse meio, e fazer esse percurso, né, de forma contrária, ou seja, minimizar a devoção mariana. O Padre Júlio encerra dizendo assim: acontecendo isso, essa minimizar a devoção mariana, segue-se que esta devoção à Mãe de Deus constituirá um verdadeiro perigo para as almas. Então, nada mais resta que suprir o culto da Virgem. Nada mais. É aí que querem chegar os infelizes que não se envergonham de escrever tais abominações. E isto em pleno século XX, em pleno século de Maria. Mas é horrível, diz ele. Terrível. Sim. Não, e ele está dizendo tudo também. A gente não luta para que Nossa Senhora seja amada como ela merece, simplesmente porque a gente é fã de Nossa Senhora, como a gente é fã de um time de futebol ou de um partido político. Não, nós queremos que Nossa Senhora seja verdadeiramente amada como ela merece, porque nós sabemos que isso é bom para as almas, é importante para a salvação das almas. E quando esse amor a ela, essa devoção a ela, quando a importância dela é minimizada ou relativizada, existe um prejuízo na salvação das almas. Muitas almas se perdem por conta disso. E esse é o grande problema no final das contas. E esses teólogos vão ter que responder a isso diante de Deus. Então, e o que nós queremos, assim, de forma muito simples, né, em forma ínfima, né, aqui com essa exposição, é gerar nas pessoas que estão nos acompanhando uma vontade de crescer nessa devoção mariana. Para isso está aí os livros dos santos, né, os pedidos que Nossa Senhora fez, em apelos à conversão, a sacrifícios e, sobretudo, também, né, o terço, né, Sim. o terço diário. Então, Patrick, para dar continuidade nesse nosso bate-papo mariano, a próxima pergunta é o seguinte: vamos destacar aqui algumas experiências místicas, né, e ensinamentos de santos com relação a Nossa Senhora.
Elivelton, não teve santo na história da igreja, repito, que não teve um grande amor por Maria Santíssima. Peguemos os santos recentes, São João Paulo II, que consagrou seu pontificado à Virgem Maria, totus tuus, dizia ele, todo teu. Mas, assim, dentre todos os santos, os que mais me chamam a atenção com relação a Nossa Senhora foram os que tiveram experiências místicas com Nossa Senhora. Quando nós pegamos, por exemplo, a Santa Bernadette, a menina que viu Nossa Senhora em Lourdes, ela dizia que Nossa Senhora é tão linda que depois que a gente vê ela, tudo que a gente quer é morrer para ir para o céu para ver ela de novo. O Padre Pio, um grande santo, um dos maiores santos da igreja de todos os tempos, ele dizia como é linda Nossa Senhora. Ele via Jesus, via Nossa Senhora, via o anjo da guarda. Uma vez um dos irmãozinhos de convento dele chegou dizendo: ah, Nossa Senhora é linda, ela é belíssima, ela é linda como o sol, como a lua. E o Padre Pio, com aquele jeitão dele italiano, meio grosseirão, dizia: mas se Nossa Senhora, se la Madonna for feia assim como a lua, eu não quero ir para o céu. Olha que beleza, Nossa Senhora mais linda do que a lua. Padre Pio uma vez estava na cela dele, dois irmãozinhos chegaram lá para dar boa noite a ele, falaram: Padre, nos fale uma coisa bonita de Nossa Senhora. E Padre Pio começa a chorar, se engasgar, se emocionar, e ele diz: La Madonna es nostra mamina. Nossa Senhora é nossa mamãe. E o Padre Pio dizia isso, o carinho que os santos têm por Nossa Senhora. Santa Teresinha, que não teve propriamente grandes experiências místicas em sua caminhada espiritual, mas ela dizia: eu sou a filhinha da Virgem Maria, eu sou mais feliz do que Nossa Senhora, dizia ela, porque eu tenho uma Nossa Senhora para amar. Ela, a Virgem Maria, não tem uma Nossa Senhora, mas eu, Teresinha, tenho uma Virgem Maria para amar. Eu me recordo também de Santa Catarina Labouré, a freira que viu Nossa Senhora sob o título de Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, e uma coisa que me toca muito nas aparições: Nossa Senhora apareceu na capela do convento, se sentou na cadeira do padre, e Santa Catarina Labouré ficou ali de joelhos aos pés de Nossa Senhora, com os cotovelos sob o colo de Nossa Senhora, como uma filha fica no colo da mãe. E ali ela ficou 2 horas conversando com a Nossa Senhora, trocando confidências, como um filho tem esse amor pela mãe mesmo. Então, assim, se a gente for falar todos os exemplos de santos, nós ficaríamos aqui horas e horas. Então, você citou a Nossa Senhora de Lourdes, no caso aí, Santa Bernadette, né? Sim. Uma coisa que me ajuda muito é meditar e pensar sobre essa aparição, que Santa Bernadette, ela dizendo, né, que quando Nossa Senhora apareceu, Nossa Senhora, enquanto Bernadette ia rezando o terço, Nossa Senhora ia passando também as contas do rosário ali, né? E isso me ajuda muito em saber que quando a gente está rezando o terço, ela está ali na nossa presença. Existe uma presença de Nossa Senhora quando a gente reza o terço. E trazer isso à memória, né? Não de uma forma poética, romântica, mas de uma forma concreta, real, de que quando a gente está rezando uma Ave Maria que seja, ou o terço, ou o rosário, ela está ali passando, né, as contas também do terço, ela está presente conosco, né, como esteve presente com tantos outros santos no momento do Santo Terço. E ainda Nossa Senhora de Lourdes, sempre que citar aqui o Padre Júlio, quero citar na íntegra. Ele também teve uma experiência, só que foi com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. A imagem que, quando ele estava vindo para o Brasil, em 1912, a imagem se animou e teve um diálogo com ele. E ela disse para ele: olha, não tenhas medo, porque eu te acompanharei até o fim da vida. Né? Não tenha. Aí o Padre Júlio dizia, né? Explicava para a irmã Terezinha, depois para outras irmãs e irmãos, dizendo que ele falava assim: olha, não tenho medo de nada por causa das promessas de Nossa Senhora. E continuava: quem viu Nossa Senhora uma ou duas vezes não quer saber de nada deste mundo. Ver Nossa Senhora não se pode explicar. Olha que beleza, que maravilha, que maravilhosa experiência assim com a Mãe de Deus. É extraordinário. Os santos são os santos, né, meu amigo?
Os santos, Sem eles dúvida. estavam em outro nível. Nós estamos correndo Exatamente. atrás ainda. Mas aqui, o Padre Júlio falou que falava para as freiras, para os filhos espirituais dele, da congregação, não tenham medo, porque Nossa Senhora está sempre com vocês. Será que os devotos do Padre Júlio também são merecedores dessa promessa? Esperemos que sim. Amém. Vou começar pelos devotos, por mim mesmo, né? Exatamente. Por nós. Pois é, exatamente. Patrick, qual é a aparição mariana? Ou se você tem uma aparição que você assim gosta mais de destacar, mais lhe chama atenção? Rapaz, Nossa Senhora, quando vem a esse mundo, ela não vem a passeio. Ela sempre vem para fazer, desculpa, entre aspas, uma bagunça nesse mundo. Ela não vem do céu por brincadeira, ela vem para falar coisas sérias. Todas as aparições de Nossa Senhora têm uma mensagem, um teor importantíssimo para nós. La Salete, Garabandal, Medjugorje, Anguera, todas elas falam coisas seríssimas. E fica até difícil destacar uma, mas como você pediu para destacar uma, eu destacaria as aparições e a mensagem de Fátima. Fátima, sem dúvida, foi o maior evento do século XX. Esse século tão tumultuado com comunismo, 2 guerras mundiais, revolução sexual, tudo quanto é doideirada, o evento mais grandioso desse século foi 1917, quando Maria Santíssima apareceu para Jacinta, Francisco e Lúcia, os 3 pastorinhos de Fátima. Nossa Senhora ali falou coisas importantíssimas, falou sobre os perigos, os erros que a Rússia iria espalhar no mundo, sobretudo o comunismo, falou da grande apostasia que já está acontecendo e vai acontecer na igreja cada vez mais, e pode ter certeza que as mensagens de Fátima não se encerraram. Nós nem começamos a viver em cheio o centro dos perigos que vão acontecer no mundo, que Nossa Senhora alertou em 1917, e a grande promessa dela: no fim o meu imaculado coração triunfará, o reino de Jesus Cristo nesse mundo instaurado através do coração de Nossa Senhora. Em 13 de outubro de 1917, na última aparição, 70.000 pessoas estavam reunidas lá na Cova da Iria. 70.000 pessoas. E essas 70.000 pessoas estavam sob uma chuva tremenda, um lamaçal que não tinha como, a lama chegava no joelho das pessoas, e 70.000 pessoas, em um só momento, elas viram o sol começar a dançar no céu, rodar sobre si mesmo, e esse sol cair sobre a terra. Elas achavam que iam morrer, que o fim do mundo estava chegando, e por um milagre, essas 70.000 pessoas ficaram com as roupas totalmente secas, o chão que estava um lamaçal só ficou totalmente seco. Inúmeras curas aconteceram ali, curas de doenças terríveis, pessoas que foram curadas das mais diversas enfermidades, um monte de incrédulos que passaram a crer. Isso, não tenho dúvida, até hoje foi o maior milagre, o maior acontecimento sobrenatural já registrado na história da humanidade para um número tão grande de pessoas. Eu acho que isso é um selo divino que atesta a importância das mensagens de Fátima. Ô, Patrick, e com relação a Fátima, então, já adiantando até uma próxima pergunta, que no Tratado da Verdadeira Devoção, de São Luís, né, ele fala dos apóstolos dos últimos tempos. Justo. E no século de Nossa Senhora de Fátima, no século passado, além dessas extraordinárias aparições que você está mencionando, tivemos alguns santos, né, dentre os maiores devotos de Nossa Senhora em toda a história da igreja. São Maximiliano Maria Kolbe, como, né, por exemplo, o Padre Pio, que você já citou, o Padre Júlio, que eu estou citando aqui também, é brasileiro, né, se naturalizou do século passado. Então, assim, essas aparições de Fátima e essa quantidade imensa de santos, extraordinários santos, assim, que foram profundamente devotos de Nossa Senhora, no século passado. Isso não são sinais da urgência da consagração a Nossa Senhora? Claro que
não é algo obrigatório a pessoa fazer uma consagração por este ou por aquele método. Justo. Mas ela mencionando a questão da consagração ao coração dela, os santos do século passado que intensificaram, também como João Paulo II, a propagação do livrinho do tratado, o Padre Júlio que escreveu um livro sobre os segredos do Tratado da Verdadeira Devoção. Isso não são sinais da urgência e necessidade dessa consagração para sermos apóstolos dos últimos tempos? Elivelton, o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís de Montfort, eu acho que a parte que eu mais gosto do tratado é quando ele fala justamente disso, dos apóstolos dos últimos tempos. Ele fala que essa devoção que ele ensina no tratado, a consagração, muitos têm essa correntinha aqui no braço, você também tem, eu tenho, não é uma correntinha de enfeite, não. Nós fizemos essa consagração para sermos verdadeiramente escravos de Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora. Como diz o Papa João Paulo II, nós queremos ser totus tuus, todo teu, Maria, inteiramente teu. São Luís fala dos apóstolos dos últimos tempos. Por quê? Porque nós já estamos nos últimos tempos. Eu creio nisso. Eu creio que o triunfo do Imaculado Coração da Virgem Maria e a segunda vinda de Jesus estão cada vez mais próximas. E muitos atestam, muitos apostam, digamos assim, que nossa geração verá tudo isso. Nós estamos caminhando para o final dos tempos. Nós estamos vendo essa pandemia aí que está tirando a paz de tanta gente. Tem gente já se perguntando se isso são os castigos dos finais dos tempos, e eu tenho certeza que não. A coisa vai piorar muito mais. Isso não é nada ainda. Isso é uma brincadeira de criança perto do que está para vir. Mas já é o começo. Já é uma, digamos assim, uma antessala das provações que vão assolar a humanidade antes do triunfo e da vinda de Jesus. Então, como nós estamos nos últimos tempos, a batalha fica cada vez maior. A batalha entre Deus e o demônio fica cada vez maior. Aliás, como diz o Apocalipse, capítulo 12, a batalha entre o dragão e a mulher fica cada vez maior. O dragão, nós sabemos, é Satanás, a mulher é a Santíssima Virgem Maria. Nós sabemos que no final dos tempos a guerra entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, entre a Virgem Santíssima e Satanás vai ser cada vez mais intensa. E Nossa Senhora gosta de dar glória a Deus agindo nesse mundo para a glória do Senhor e para a salvação das almas. Ela pode agir por si mesma, claro, com a permissão de Deus, como por exemplo em suas aparições, e ela pode agir, e ela gosta de agir também através dos seus servos, dos seus devotos. Por isso, quanto mais nós nos entregarmos a Nossa Senhora, nos consagrarmos a ela, mais ela vai alcançar diante de Deus para nós graças para que nós possamos contribuir com a salvação das almas de uma maneira cada vez mais eficaz, através das nossas orações, através dos nossos sacrifícios, do cumprimento bem feito das nossas obrigações diárias e, de modo muito particular, através do nosso apostolado, seja um apostolado de oração, um apostolado de pregação, um apostolado através da internet. Quanto mais nós nos entregarmos à Virgem Maria, nos consagrarmos a ela, mais nós seremos esses apóstolos dos últimos tempos, totalmente consagrados à Virgem Maria e cada vez mais úteis nas mãos de Deus para a salvação das almas e contra o império de Satanás. Eu quero ser cada vez mais de Nossa Senhora para que Deus e ela me usem cada vez mais. E os santos aconselham isso demais, de modo especial São Luís de Montfort. Maravilha. O Patrick, você disse aí do ódio de Satanás à Nossa Senhora. Por exemplo, Satanás, para atentar contra ela, um meio que ele usa são as heresias. O modo errado de ensinar sobre ela. E falando da situação atual, do cristianismo como um todo e do mundo, quero novamente citar, é um texto para como que amarrar tudo isso que nós estamos falando até agora, a questão da devoção mariana enquanto caminho de salvação e santificação, o ódio de Satanás para com Nossa Senhora, tudo isso quero amarrar com mais uma fala do Padre Júlio. Ele diz assim: o modernismo
não é um simples erro de doutrina, é um verdadeiro feixe de erros. É a heresia mãe, contendo no seu seio todas as heresias do passado e removendo-as sob uma forma nova, forma que se diria ser como um último esforço do inferno contra a Igreja de Jesus Cristo, que se chamou a verdade. Mas como Jesus Cristo é um composto inefável de duas naturezas, a heresia, apesar de suas 1000 formas diversas, ataca o Salvador em uma de suas naturezas. Mas não notais logo o papel da Virgem Mãe? Ele pergunta. Ela é o martelo que esmaga a cabeça de um e de outro erro. Que coisa mais clara, mais forte, mais lógica que este simples argumento? Jesus Cristo é homem desde que nasceu de uma mãe. Jesus Cristo é Deus porque nasceu de uma virgem. Jesus Cristo é Deus e homem, visto que nasceu de uma mãe virgem. É o raciocínio de Santo Inácio, discípulo de São João, discípulo de São Justino, Santo Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, etc. Eis aí porque se pode dizer que Maria, olha só que bonito, exterminou todas as heresias. Esta asserção é histórica. Este acontecimento é histórico e dogmaticamente verdadeira. É sempre a realização das palavras dos primeiros dias. Eu porei inimizade entre ti e a mulher. Ela te esmagará a cabeça. Visto isso, admira que o demônio concentre todas as suas forças contra a Virgem Bendita, que procura afastar dela as almas, que falsifica as nações verdadeiras de uma sólida devoção para com ela? Este mesmo ataque contra o culto de Maria nos mostra logo a fraqueza de Satanás diante desta criatura bendita e o anúncio da salvação. Olha aí a importância para a nossa salvação que nós temos entre os braços de nossa mãe. A nossa salvação está entre os braços dela, é nosso Senhor. E finaliza, hoje, para ele, século XX, e se estende para nós, o culto de Maria está tão universalmente propagado e produz em toda parte frutos tão abundantes e tão visíveis de santidade, que é a segunda parte nossa, que querer atacar seu edifício ou diminuir seu esplendor seria um trabalho inútil e uma obra condenada ao insucesso. Olha só. Sim. Rapaz, Satanás pode ser tudo. Pode ser ruim, pode ser pestilento, pode ter os adjetivos negativos que tiver. Mas uma coisa ele não é bobo. Ele sabe que existe uma mulher que o próprio Deus falou a respeito dessa mulher. Ela te esmagará a cabeça. Ela te esmagará a cabeça. Satanás sabe perfeitamente o quanto é terrível para ele quando as almas se aproximam de Nossa Senhora, porque através dela as almas se aproximam cada vez mais de Deus. Tudo que ele puder fazer para desviar as pessoas do amor e do culto mariano, certamente ele fará. Mas o Espírito Santo está do nosso lado, o Espírito Santo também não é bobo, o Espírito Santo é a própria sabedoria divina. Ele sabe o quanto Maria Santíssima é importante para nós, ele não vai permitir nunca que a devoção mariana suma do coração dos católicos. Só complementando essa fala do Padre Júlio aí, só amarrando, nós sabemos que a igreja é o esplendor da verdade, correto? Sim. A igreja é a sede da sabedoria. Na igreja católica está toda a verdade com relação à fé. E Maria Santíssima é como que um símbolo da igreja, um tipo da igreja. Tanto que quando nós pegamos Apocalipse 12, quando fala lá da mulher, essa mulher pode ser interpretada tanto como a própria Virgem Maria, tanto como sendo a igreja. Então Maria é esse símbolo da igreja, assim como a igreja é a sede da verdade, o esplendor da verdade. Em Maria, na figura da Virgem Maria, de certo modo, está condensada também a verdade.
a verdade plena revelada por Jesus Cristo. Que maravilha. A verdade está íntegra na Igreja Católica. E, inclusive, eu citei aqui a proclamação do dogma da Imaculada Conceição, pelo bem-aventurado Pio IX. Outro dogma que ele proclamou foi a infalibilidade papal. E, de fato, a Igreja, nela está a verdade íntegra toda de nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque, como diz o próprio Padre Júlio no livro Cristo, o Papa e a Igreja, ele vai nos ensinar que se a Igreja não fosse infalível, se nela não estivesse toda a verdade de Deus, né, os ensinamentos verdadeiros de nosso Senhor, nós chegaríamos diante de Deus e não precisaríamos prestar contas dos nossos atos e pecados, porque a gente não ia saber o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. Se eu chegasse, vamos supor, eu morro, chego diante de Deus, Deus me condena por causa daquele ato, mas eu não sei, não tem uma instituição divina e humana nessa terra, né, que seja infalível e me mostrasse aquele erro. Tem que ter, é necessário ter uma instituição infalível aqui no mundo que me ensine o que é verdade e o que é erro, o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou, eu sou a luz do mundo, né? Quem crê em mim, me segue. Mas seguir como? De que forma? Com quais ensinamentos, né? Quais são as doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo? São Paulo também fala, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, né? Ora, uma igreja que não seja infalível não pode sustentar a verdade. Justo. Não é? Não, e isso aí derruba em uma tacada só todo o argumento protestante. Porque nós sabemos que os protestantes eles são imensamente divididos em si mesmos. Um é batista, um é metodista, um é adventista, um é da Assembleia, e em cada uma dessas denominações diferentes existe uma interpretação diferente da doutrina, da Bíblia. Então, peraí, isso aí é no mínimo uma incoerência. Se a sua igreja é a igreja verdadeira de Jesus, por que a igreja ali do pastor do lado não é também? Por que ele pensa diferente de você? Não existe uma unidade na doutrina protestante. Cada igreja interpreta a Bíblia como quer, como se pudessem existir duas verdades diferentes. Isso aí é uma abominação. E São Paulo diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Portanto, existe uma verdade objetiva, existe uma verdade. E nós cremos, como os santos creram, até 1517, que existe essa verdade plena na Igreja Católica. Nossa igreja tem 2000 anos, nossa igreja não tem 100 anos, nem 500 anos apenas. Ela tem 2000 anos, fundada por Jesus Cristo, na pessoa de Pedro e dos santos apóstolos. Exato. Se não tem uma instituição infalível, eu não tenho necessariamente a obrigação de prestar contas a Deus. Eu não sei o que é verdade, mentira, erro, acerto, pecado, etc. Como que eu vou prestar contas a Deus se eu não sei qual é o caminho que eu devo seguir ou não? Né? Justo, exatamente. Que bom. Patrick, eu citei aqui o grito de alarme do Padre Júlio, você citou o Tratado da Verdadeira Devoção, eu citei também o Segredo da Verdadeira Devoção, que é outro livro do Padre Júlio. Tem um livro que você queria destacar para nós, com relação a Nossa Senhora, que você mais gosta, que certamente já leu, releu, um livro. Não, realmente tem muitas obras valiosas na vida dos santos. Desculpe cortar. Pode falar. Não vale o Evangelho de São Lucas, que é o Evangelho de Nossa Senhora. Sim, não vale. Sim. Não, se a gente for pegar a Bíblia ali está cheia de referências diretas ou indiretas à figura de Nossa Senhora. É só ler com espírito católico que a gente acha. Mas na vida dos santos nós tivemos inúmeros escritos maravilhosos. Santo Afonso de Ligório com o livro Glórias de Maria, que é maravilhoso. São Bernardo, inúmeros escritos. São Bernardino, São Boaventura, São Maximiliano Maria Kolbe, São Luís de Montfort teve vários livros, mas eu acho que o tratado é insuperável, né? O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, ali é um tesouro tremendo, tremendo, tremendo. São Luís dizia que quando ele estava escrevendo, ele via como que o inferno morrendo de raiva desse livro. E tanto que ele profetizou quando escreveu o tratado que esse livro ficaria escondido por muito tempo antes de vir a público, perdido num canto aí, que o demônio se encarregaria de fazê-lo
ser esquecido por um tempo, e se cumpriu de fato. O tratado foi deixado no fundo de um móvel, e acho que, se não me falha a memória, 130 anos depois da morte de São Luís de Montfort, um confradezinho dele lá, um filho espiritual dele, achou o livro e publicou, e esse livro foi um estrondo na história da igreja. O Papa João Paulo II leu esse livro e falou: eu quero me consagrar. Santa Teresinha se consagrou, Padre Júlio Maria se consagrou, Padre Pio se consagrou, São João Bosco se consagrou por esse método de São Luís Maria de Montfort. Então, assim, você que está nos assistindo agora, se você não conhece esse livro, se você ainda não leu esse livro, pelo amor de Deus, leia o mais rápido possível e se consagre, porque os tempos urgem. Pois é, Patrick, eu conheci esse livro através do Padre Paulo Ricardo. E eu comprei esse livro e deixei lá, né, como tantos outros, guardadinho lá em casa. E quem me incentivou a lê-lo e fazer todo aquele percurso ali, aquele método que São Luís nos ensina, foi você. Você deve se lembrar disso. Através de você que eu... Foi sim. Eu lhe disse uma vez na sua casa que eu tinha um livro, nós estávamos conversando sobre Nossa Senhora, e você comentou do tratado, eu falei assim, opa, eu tenho esse livro. Aí você está perdendo tempo, você tem que ler e fazer esse método aqui, você tem que cumprir isso aqui. E li o livro, e de fato, assim, a gente percebe um crescimento da presença de Nossa Senhora na nossa vida tremendo, é extraordinário. Você citou o Padre Júlio aí, claro, eu tenho que propagar aqui minha devoção a ele, né? Tenho Claro, que beatificar esse homem. Ele puxar a sardinha pro lado decorou, dele. tenho. Ele decorou o Tratado da Verdadeira Devoção, né? Na biografia dele do Dom Antônio fala sobre isso, e escreveu um livro para explicar de forma popular, né, o tratado, que o livro dele é O Segredo, existe um segredo ali no tratado. O pessoal que ficou curioso pode comprá-lo e ler, né? E o padre Júlio, quando fez sua consagração, por esse método São Luís, ele marcou, né, a ferro quente o seu peito com o nome de Jesus e Maria. Tamanho era o amor dele a Nossa Senhora. A vontade dele era ficar, né, na Europa escrevendo livros sobre Nossa Senhora. É como Santa Teresinha, né? Queria ser padre para quê? Falar de quem? De Falar de Nossa Nossa Senhora. Senhora. Exatamente. Então ele queria ficar lá, o Padre Júlio, escrever seus livros sobre Nossa Senhora, etc. Mas teve que vir para o Brasil. E aqui também escreveu vários livros. E aí caberia uma pesquisa. Eu não sei, né, dizer se existe uma pessoa, um sacerdote, um bispo, alguém que escreveu mais de Nossa Senhora no Brasil do que o Padre Júlio Maria. Tamanha a devoção desse homem para com Nossa Senhora, né? É uma devoção sobrenatural, belíssima. Não, sem dúvida. O Padre Júlio Maria, esse homem é um dos grandes apóstolos do povo brasileiro. A Igreja do Brasil deve demais a esse homem. Nossa cidade natal, né, aqui Divino, está pertinho de Manhumirim, onde ele tem a sede dos Sacramentinos, não é isso? Exatamente. E, se Deus quiser, nós ainda haveremos de rezar nos altares da Igreja na figura desse homem. Se Deus quiser, Deus te ouça. E como tantos outros santos, ele também trocou o nome, né? O Maria não é do nome dele, era Júlio Emílio, ele tirou Emílio depois da ordenação dele em 1908 e colocou Nossa Senhora. É o padre de Maria, né? Quantos santos fizeram isso, né? Por que nós não devemos fazer também, né? Sem dúvida. Bom, Patrick, e eu queria indicar aqui também, falando com relação a livros, talvez seja o livro mais belo do Padre Júlio com relação a Nossa Senhora, talvez, né? O livro Maria Eucaristia. Ele faz essa relação entre Nossa Senhora e a Eucaristia. É uma coisa extraordinária. Tem também o Porquê Amo Maria dele, mas esse Maria Eucaristia, ele pega o título, né, de São Pedro Julião Aymar, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, e ele vai explicar o porquê desse título, como que funciona essa devoção, etc. Vale a pena. O Instituto Jackson de Figueiredo publicou uma edição atual desse livro, com o prefácio do Padre Paulo Ricardo. Que beleza, que maravilha.
Patrick, e você falou também do Padre Pio, chegou a citar Padre Pio. Falamos aí de algumas aparições, né, sobretudo Fátima. E Padre Pio está ligado com uma outra aparição de Nossa Senhora em São Sebastião de Garabandal, no norte da Espanha. Patrick, fala um pouco aí para nós sobre essa aparição, porque poucos conhecem e é importantíssimo, já que a gente está falando de coisas atuais, né, mundo contemporâneo, modernismo, etc. Fala para nós um pouco aí sobre as aparições de Garabandal. Muito bem. Garabandal, acho que junto com Medjugorje, são aparições atualíssimas. O conteúdo dessas mensagens vão mudar a história da humanidade tal qual nós a conhecemos. De maneira bem resumida, de 1961 a 1965, Nossa Senhora apareceu para 4 meninas da idade entre 11 e 12 anos num povoado da Espanha, do interior da Espanha, chamado San Sebastián de Garabandal. As meninas se chamam, estão vivas até hoje, Conchita, Jacinta, Mariloli e Maricruz. Qual que é o teor fundamental das mensagens? Nossa Senhora diz que o mundo vai de mal a pior, e só com uma intervenção divina extraordinária as pessoas vão acordar, vão mudar de vida e se voltar para Deus. Então Deus vai mandar sobre a humanidade 3 acontecimentos que vão modificar o coração e a mente dos homens. São eles o aviso, o milagre e o castigo. O aviso e o milagre vão acontecer, já está definido. E o castigo é condicional. O castigo só vai acontecer se o aviso e o milagre não forem bem acolhidos no coração das pessoas. Vamos rapidamente explicar no que consiste cada um. O aviso. A Conchita, que é a principal das videntes, ela diz que é como se em um momento, numa determinada ocasião da história, que está cada vez mais breve, vai acontecer provavelmente nos próximos anos, o mundo inteiro vai parar, tudo vai parar. Os aviões vão parar no céu, todas as criaturas vão parar, vai acontecer como que um choque no espaço de algo como que 2 estrelas que vão causar um clarão muito grande, um barulho muito grande. Isso não vai causar dano físico a ninguém, diz a Jacinta, a Conchita. Não vai causar dano físico, ninguém vai morrer por causa disso. Talvez, ela diz, alguém morra por causa do susto do barulho, mas só isso. Essa é a parte material do aviso, mas existe a parte espiritual. Quando isso acontecer, todas as pessoas vão estar sozinhas, com a sua consciência clara diante de Deus. É como se Deus mostrasse para cada ser humano ali a sua consciência. E Deus vai mostrar todos os pecados que nós cometemos ao longo de nossa vida, mesmo os pecados que nós já nos arrependemos e confessamos, vai mostrar tudo que nós estamos fazendo de errado e todo o bem que nós estamos deixando de fazer. Vai ser um grande saculejão de Deus na consciência do homem, para o homem ver que está caminhando para o abismo e mudar de vida. Este é o aviso. Ela diz que todas as criancinhas, até mesmo todas as criancinhas que começam a atingir o uso da razão, ali entre 6 e 7 anos, até os idosos, todos os seres humanos da Terra vão passar por essa experiência. Este é o aviso. Depois vem o milagre. Ao pouco tempo depois do aviso, vai acontecer lá em São Sebastião de Garabandal, sobre as árvores onde Nossa Senhora apareceu, um grande milagre, um milagre imenso. Ela diz que vai ser o maior milagre público de Jesus. Claro, depois da ressurreição, da Eucaristia, não os milagres ministeriais, mas os milagres mais voltados para curas, por exemplo, porque nesse milagre vai ficar lá sobre os pinheiros até o fim dos tempos, não vai poder ser destruído, não vai poder ser tocado, mas vai poder ser fotografado, televisionado, e todos os que estiverem lá no momento do milagre vão ser curados, e aqueles que não crerem vão passar a crer, vão ter fé nas aparições de Garabandal e vão se voltar a Deus. Pois bem, este é o milagre.
como eu disse, o aviso e o milagre vão acontecer, já está definido. Esse milagre e esse aviso vão ser dois grandes convites para o ser humano se arrepender de toda a revolta que ele está tendo contra Deus e se voltar a Deus, se converter. Se os seres humanos não se converterem, Deus vai mandar o castigo, que aí vai ser coisas terríveis, terríveis. As meninas, quando contemplaram o castigo, esse episódio foi chamado de A Noite dos Gritos, porque elas ficaram gritando de pavor a noite inteira, contemplando tudo aquilo que iria acontecer de terrível na humanidade se o homem não abrir o coração a Deus. Pois bem, isso vai acontecer. Quando isso vai acontecer? Só uma pessoa sobre a face da Terra sabe quando vai acontecer, que é a Conchita. A Conchita, ela sabe a hora, o dia, o ano que vai acontecer o milagre. E poucos dias antes do milagre, ela vai vir a público e vai anunciar. E a Conchita já está com 72 anos de idade. Portanto, já está no fim da vida dela e necessariamente esses eventos têm que acontecer durante a vida dela. Alguns fatos, algumas pistas que Nossa Senhora e a Conchita nos deram de quando isso vai acontecer. Quando morreu o Papa João XXIII, Conchita estava na Espanha e no momento exato da morte do Papa, ela teve uma locução interior que ela pressentiu que o Papa tinha morrido e ela se lembrou do que Nossa Senhora tinha dito a ela, que depois do Papa João XXIII viriam apenas 4 papas antes do final dos tempos. Veja, não final do mundo, fim dos tempos, fim de uma era. Depois do Papa João XXIII, nós tivemos Papa Paulo VI, Papa João Paulo I, Papa João Paulo II e Bento XVI. Com Bento XVI, depois de Bento XVI, com a subida de Francisco ao trono de Pedro, nós entramos no pré-aviso de Garabandal. Ela disse isso. Outra coisa, ela disse que quando nós entrarmos no pré-aviso, iria acontecer um sínodo muito importante na história da igreja, que iria ter uma importância extraordinária. É muito claro que esse sínodo da Amazônia foi um sínodo absolutamente extraordinário na história da igreja. Isso é muito óbvio para todos nós. Outra coisa que ela diz, haverá uma visita papal inédita à cidade de Moscou, na Rússia. Nunca um Papa católico colocou os pés em Moscou para fazer uma visita pastoral. Nunca. E em 2017, o secretário de Estado do Vaticano foi a Moscou, perguntaram para ele qual que era o intuito da viagem, e ele disse: preparar uma visita do Papa à cidade de Moscou. Portanto, tudo está se encaminhando para que as coisas aconteçam e nós veremos certamente essas manifestações extraordinárias de Deus reveladas em Garabandal. Ô Patrick, e para a gente conceder um pouco mais de crédito a essas aparições, tem também a relação de Garabandal com o Padre Pio, né? Sim, o Padre Pio, ele acreditava piamente nas aparições de Garabandal, e nós sabemos que o Padre Pio era um grande místico, a palavra dele tem muito peso para nós. Ele se correspondeu muito com as videntes de Garabandal, ele escrevia cartas para as meninas dizendo: não tenha medo, eu acredito que a senhora de branco está aparecendo para vocês, agora as pessoas não creem, mas um dia elas vão acreditar. Não só Padre Pio, mas a Santa Teresa de Calcutá, a Madre Teresa, ela era amiga pessoal da Conchita. O próprio Papa Paulo VI recebeu a Conchita em certa ocasião no Vaticano, recebeu ela com muita delicadeza, com muito respeito. Tudo isso nos aponta que os santos e a igreja têm um profundo respeito por essa aparição. Claro, a igreja ainda não declarou que está aprovada, porque ela ainda está em processo de conclusão, ela ainda não se fechou, não se concluiu o ciclo das mensagens, das mensagens sim, mas não dos acontecimentos que a mensagem engloba. E outra coisa, ninguém é obrigado a crer nisso. As aparições de Nossa Senhora, elas não são obrigatórias para que nós creiamos. Claro, são muito recomendáveis, mas não são obrigatórias.
Eu, particularmente, creio muito, tanto que estou dando a cara aqui, falando, colocando a minha palavra, que eu creio muito no teor de Garabandal. Sem dúvida. Você também foi o que me apresentou essas aparições de Garabandal. Vou deixar depois também o link de um documentário muito bom que tem sobre... Tem vários documentários, não vou deixar o mais completo aqui na descrição do vídeo. A gente gosta de quase todas as aparições assim, reconhecidas pela igreja, né, de certa forma. Por exemplo, Lourdes, que a gente citou, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Senhora das Graças, Nossa Senhora aqui na América Latina, Guadalupe, Fátima, mas uma aparição que uma vez eu ouvi a história dessa aparição, eu fiquei assim encantado, foi sobre Nossa Senhora da Revelação, em 1947, em o nome da cidade italiana, deixa eu me conferir aqui, eu até anotei, Tre Fontane, na Itália, em 1947, só que um ano antes, 10 anos antes, perdão, Nossa Senhora apareceu na gruta deste local, avisando a uma menina, Luidina, né, que ela viria ali daqui a 10 anos, né, para aparecer a um homem, e ela disse assim a essa Luidina: eu retornarei a esse lugar para convencer um homem que lutará contra a Igreja de Cristo e desejará assassinar o Santo Padre. Em 1947, então, já era o reinado do Papa Pio XII. E, de fato, aconteceu. Era um rapaz católico, né, que se perverteu a algumas seitas, inclusive na Espanha ele lutou a favor do movimento comunista, sobretudo contra a igreja, o Bruno, o nome dele é Bruno, e depois começou a acompanhar algumas ideias protestantes, adventistas também, e cresceu esse desejo nele, então, de perseguir o Santo Padre, e como diz Nossa Senhora, até assassiná-lo. E aí o Bruno, quando viajou para a Itália, né, estava nessa região, e com os 3 filhos, um filho entrou para essa gruta, e ele foi buscá-lo, resumindo, né, para fazer dessa história longa uma história bem breve. O menininho dele lá nunca tinha recebido formação católica, nenhum deles, a família toda protestante. Ele lá, né, de joelhos, mãos postas, e dizendo: que bela senhora, que bela senhora. Aí ele chama os outros 2 filhos, filhos de 7, 8, 10 anos, e os outros 2 chegam, perguntam se eles estão vendo alguma coisa, eles olham, procuram, caem de joelho também e começam a dizer a mesma coisa: que bela senhora, que bela senhora. E aí o Bruno vai contar, tem, né, falas dele, tem isso tudo documentado, é recente, 1947, né? E Nossa Senhora fala que ele iria encontrar com um padre em Roma, que iria saudar ele como um Ave Maria, meu filho, né? Era para ele, o primeiro padre, ela falou para ele: o primeiro padre que você encontrar em Roma, né, vai até ele, que ele vai te dizer assim: Ave Maria, meu filho. Então, foi dito e feito. E aí o padre encaminhou ele para o cardeal Eugênio Pacelli, né, que seria, então, o futuro, né, Pio XII. Ele vai contar que tinha um desejo de o matá-lo, né, assim que encontrasse com o Papa, que na ocasião seria ele, né, esse cardeal, o Eugênio Pacelli, o Pio XII. Então, Sim. assim, é interessante que nessa aparição, a gente falou aqui dos nossos irmãos separados protestantes, Nossa Senhora da Revelação, ela aparece com o livro na mão. O Bruno, quando estava lá, né, nessa região de Trefontane, ele estava escrevendo algumas coisas para palestrar contra Nossa Senhora, contra o dogma da virgindade perpétua de Maria. E aí Nossa Senhora aparece com o livro, né, com a Sagrada Escritura, e depois o próprio Bruno vai dizer: olha, aquele livro lá não era o livro que eu carregava, o livro protestante, era uma Bíblia católica. Olha que beleza. Olha só. Nossa Senhora, que beleza, né, Patrick? A gente ter a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e saber que Nossa Senhora estava ali segurando, apresentando a ele a Bíblia católica. Que maravilha. O céu todo é católico. Glória! Ele Que viu as duas maravilha. coisas.
todas as pessoas que tiveram alguma experiência com Nossa Senhora, eu me lembro daquele professor de Harvard, de judeu, que viu alguns anos atrás Nossa Senhora também, e ele se converteu à fé católica. Todas as pessoas que viram Nossa Senhora, elas ficam admiradas como é bela Nossa Senhora, como é bonita. Uma vez lá em Medjugorje, os videntes lá admirados com a beleza dela perguntaram: mas por que a senhora é tão bonita assim? Como a senhora é bela? Por que a senhora é tão bonita? E ela sorriu e disse: eu sou muito bela porque eu amo muito. Então, se nós quisermos ficar cada vez mais bonitos por dentro e por fora, amemos muito. Amemos muito a Deus, sobretudo, e aos irmãos, como Jesus nos ensinou. E o Padre Júlio dizia: Nossa Senhora é o sorriso da religião. Ô, glória! E por falar em amor, por falar que ela nos ama muito, também, como sempre aqui, né, o Padre Júlio dizia que existem 3 véus que encobrem, olha só que bonito, o Cristo completo. São eles a sua pessoa encarnada ao longo dos séculos, a Eucaristia. A sua voz, o Papa. Sobretudo quando se expressa ex cátedra, ou seja, infalivelmente, né? Usa da sua autoridade petrina para proclamar um dogma. E o outro véu, né, do Cristo todo, Cristo completo, é o seu amor, que ele fala é quem? A Virgem Maria. Ele diz: nisto temos sua tríplice presença entre nós. Como é que é a presença de nosso Senhor neste mundo, neste vale de lágrimas? É assim, uma verdadeira trindade terrestre. É extraordinário isso aqui. São 3 faces do mesmo único mistério. A amorosa, a presença infalível de Jesus Cristo no Papa, a presença amorosa de Jesus Cristo na Santíssima Virgem Maria e a presença real e substancial de Jesus Cristo no sacramento do altar. O Papa é o véu que esconde a sua infalível verdade. Já falávamos aqui anteriormente da infalibilidade papal. Maria Santíssima é o véu que nos transmite o seu amor. Um contato com o amor de Deus através de Nossa Senhora. Aqui, Patrick, me parece que está o segredo desses santos. Muitos muitos não tiveram bilotação, não levitavam, mas o segredo da santidade deles é um encontro, um contato, uma experiência com o amor de Deus, a começar por Nossa Senhora. Como diz o Padre Júlio aqui, né? Nossa Senhora transmite o seu amor, mas sobretudo a excelsa hóstia divina, que é o véu que encobre a sua pessoa humana, divina e humana. São 3 faróis, mas o foco luminoso é um só, Jesus sacramentado. Ele dá a sua doutrina pelo Papa, nos dá as suas graças por Maria, medianeira de todas as graças, e dá a si mesmo em corpo, alma, sangue e divindade pela Santíssima Hóstia. Sem o Papa, Jesus seria um Deus mudo, um Deus que não governa, que não ensina, que não mostra o caminho. O cristianismo seria um caos. É o protestantismo. Sem Maria, Jesus não seria um Deus pobre e humilde, mas de poder. Mas sem a Eucaristia, Jesus ficaria desconhecido, o incompreendido, distante de nós. O cristianismo seria uma religião do passado e não do presente. Estaríamos fadados a vivermos na mais terrível das misérias. Então, para ter esse amor a Jesus eucarístico, né? Quem é que nos ensina, quem é que nos coloca nesse amor eucarístico? É Nossa Senhora, ela que nos molda, né? Para parecermos mais perfeitamente com Nosso Senhor. É belíssimo. Sim, e não dá para não ouvir essas palavras do Padre Júlio e não lembrar daquele famoso sonho de São João Bosco, das 2 grandes colunas, né? As 3 alvuras da igreja, a Eucaristia, a devoção mariana e o Santo Padre o Papa. São Bosco teve um sonho, viu uma grande embarcação, que era a igreja, e essa embarcação estava sendo pilotada, né, pelo Papa, e muitas embarcações pequenas em torno desse grande navio, que começavam a atacar a embarcação grande,
e por um determinado momento parecia que iam vencer, iam fazer naufragar a barca do Papa. Então surgem duas grandes colunas, uma mais fina, mais delgada, que estava em cima uma imagem de Nossa Senhora, escrito embaixo Auxílio dos Cristãos, e uma coluna muito mais grossa, com o Santíssimo Sacramento no alto, escrito embaixo Salvação dos que creem. E duas grandes correntes saíam das colunas em direção à barca, e o Papa ali, agarrado naquelas duas colunas, contra o vento, contra os piratas, contra as embarcações, conseguia vencer, e no final essas embarcações davam tiros de canhão, e desses canhões saíam livros que representam falsas doutrinas, mas elas atravessavam a barca grande e iam se destruindo mutuamente, iam se destruindo umas às outras, e a barca de Pedro triunfou no final. Então são esses três grandes amores do coração católico. Pedro, o Santo Papa, Santo Padre o Papa, o homem que ali na pessoa de São Pedro Jesus deixou à frente de sua igreja, e essa igreja está firme, está acorrentada a essas duas grandes devoções, a Virgem Maria e o Santíssimo Sacramento do altar, a Sagrada Eucaristia. E são grandes santos, nos ensinam, o próprio Padre Júlio, São Pedro Julião Eymar nos dizia: se você quer comungar bem, comungue através do coração de Nossa Senhora. Peça a Nossa Senhora sempre essa graça de amar muito a Santa Eucaristia, porque Jesus ele não quer ser recebido de qualquer maneira por nós. Dizia Santa Teresinha que ele não desceu do céu para ficar prisioneiro numa âmbula de ouro. Ele desceu do céu para fazer morada no nosso coração. Portanto, ele merece o nosso amor, ele merece que o comunguemos com muito fervor, muita adoração. E a ele sim, a Jesus Eucarístico, nós podemos dar adoração. A Nossa Senhora nós só podemos dar a nossa veneração, porque ela não é Deus, mas Jesus Cristo é Deus. Então, a ele é devido o nosso culto de latria, de adoração, de amor, de carinho, de profundo respeito, profunda veneração, profundo gosto de estar com ele. E quanto mais nós nos entregarmos nas mãos de Nossa Senhora, certamente ela nos dará um amor tremendo para com a Santa Eucaristia. Então, Dom Bosco falava das três alvuras, o Padre Júlio falava dos três véus. Então, aqui está, eu creio, o caminho mesmo de santidade, sobretudo para os momentos atuais, né? Um momento de profundo... momentos terríveis em que nós estamos passando, sobretudo aí com essa questão da pandemia, né? Uma extrema necessidade de crescermos na confiança à Virgem Maria, um amor profundo à Eucaristia, e também seguir aquilo que os papas nos ensinaram de forma infalível, né? Ensinaram ali com fidelidade a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui está traçado, seja as três alvuras, ou seja, na nomenclatura do Padre Júlio, os três véus, o caminho seguro, correto, de alcançarmos a santidade no dia a dia e a nossa eterna salvação. Olha que beleza, como é que os santos estão interligados, né? É a comunhão dos santos, não é só do céu para cá, mas é evidente que é daqui para lá também, e vice-versa. A comunhão dos santos não é algo somente assim, imaginário, né? Romântico, os santos, a comunhão dos santos. Não, eles estão aqui ao nosso lado, né? Isso é lindo e é belo ser católico. Não, justamente. Todos os santos têm em comum o quê? A alma católica, uma mesma doutrina, um mesmo Senhor, uma mesma igreja, uma mesma mãe, a Virgem Maria. Nós temos alma católica e é o Espírito Santo que é a alma da igreja. Assim como um corpo tem uma alma que o anima, o corpo místico de Cristo, que é a igreja, é animado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo forma os santos na doutrina verdadeira. Elivelto, você falou de pandemia, de quarentena. A maioria de nós não estamos podendo comungar. Tenho certeza que católicos do mundo inteiro estão morrendo de saudade de Jesus Eucarístico, morrendo de saudade. E o que resta para nós se não podemos comungá-lo nesse tempo?
Nós não podemos encontrá-lo no sacramento, mas nós podemos encontrá-lo na nossa oração particular, na nossa oração. Os santos diziam que em determinados casos a oração ela é até mais importante do que a comunhão eucarística, porque você pode comungar mal, você pode fazer uma comunhão sacrílega ou comungar sem saber o que está fazendo e não vai adiantar nada, ou vai ser até prejudicial. Mas a oração é infalível. Se você tem um momento de oração que você consegue tocar o coração de Deus, ali a sua alma é abastecida pela graça de Deus, pela presença de Deus, pelo Espírito Santo. Então que nós peçamos a Nossa Senhora mesmo, que ela nos dê essa graça de sermos almas orantes, homens e mulheres que orem como ela orou. O coração de Nossa Senhora foi a casa onde Deus quis morar. Deus gostava de habitar no coração de Nossa Senhora. Ela nos alcança essa graça também de sermos moradas agradáveis para Ele. Sim. E Patrick, você mencionou Garabandal, a questão do castigo, falamos também que a pandemia não chega aos pés daquilo que está por vir, né? O próprio Senhor falou no Santo Evangelho das coisas que iriam acontecer no fim dos tempos, mas também Nossa Senhora, ela é nosso refúgio, né? Ela é o nosso amparo, e ela pede para nós, para que tenhamos confiança em Deus, confiança na intercessão dela. Como é que podemos, então, o modo de crescer na confiança a essa tão bondosa mãe, nessa situação tão caótica? Então, eu acho que se toda essa nossa conversa de hoje, se esse vídeo tem algum intuito, esse intuito é fazer com que as pessoas amem mais Nossa Senhora, tenham uma maior devoção para com ela. Só que amar Nossa Senhora, ser devoto dela não é simplesmente uma escolha pessoal nossa. Não é simplesmente eu do dia para a noite, a partir de agora eu vou ser devoto de Nossa Senhora porque eu escolho, pelas minhas próprias forças. Não. A devoção mariana é sobretudo um dom do Espírito Santo. É uma graça que Deus dá a quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, como todos os dons de Deus. Mas se eu quero crescer no amor e na devoção a Maria, então eu tenho que pedir a Deus. Eu tenho que pedir muito a Deus, Senhor, dá-me a graça de amar verdadeiramente a Virgem Maria. Pedir a Jesus, Jesus, coloca no meu coração um amor tão grande por Nossa Senhora, assim como o Senhor amou ela. E certamente, quando nós fazemos essa oração com sinceridade, com humildade e com uma certa insistência diante de Deus, Ele não nos nega esse pedido. E, quando nós amamos uma pessoa, nós queremos estar perto dela. E Nossa Senhora está perto de nós quando nós rezamos com ela. Então, façamos práticas de orações mariana. Peguemos imagenzinhas de Nossa Senhora, gravuras de Nossa Senhora, rezemos junto com ela, rezar como criança mesmo, falando com ela, com linguagem simples, como Santa Teresinha fazia, falando para ela, minha mãe, eu te amo, eu quero estar cada vez mais perto da Senhora, eu quero ser um filho melhor para a Senhora e para Deus, apesar de eu ser um pecador, eu quero crescer na santidade. E a oração mais agradável a Nossa Senhora depois da Santa Missa certamente é o Santo Terço. Nossa Senhora, em todas as aparições, ela não só pede, ela incentiva, ela quase que suplica, rezem o terço, meus filhos, rezem o terço todos os dias. Eu acho que quem quer crescer na devoção mariana é isso, então, pedir a Deus essa graça e rezar cada vez mais com Nossa Senhora, de modo particular, através do Santo Terço. E uma das aparições onde ela repete sempre que está entre nós, está conosco, no dia a dia, nas orações, e em que ela repete, né, de forma insistente ali, ficar em paz, meus filhos, ficar em paz, eu estou convosco. São as aparições de Nossa Senhora em Anguera, na Bahia, que começou no ano de 1987, vidente ao Pedro Regis. Depois eu vou deixar aqui também uma catequese do padre Gabriel Vilaverde. Ele fez uma catequese assim, belíssima
sobre as aparições de Anguera. Ele tem uma ligação com Anguera muito profunda. Monsenhor Jonas também recebeu lá uma revelação em Anguera, e o padre Gabriel conta tudo isso lá na catequese. Vale a pena conhecer essas aparições. E também vou deixar outro, que é uma entrevista que o padre Gabriel fez com Pedro Regis. Eu tenho aqui a foto, né? Nossa Senhora Rainha da Paz de Anguera. Essa aqui não? Essa aí, essa aí mesmo. Que é daqui também, ó. Aliás, o senhor que me presenteou com essa imagem. Pois é, tá vendo? Você me deu presente né, daí para cá e eu te dei daqui para lá, né? Isso. Você me apresenta o tratado, eu te dou o quadro de Nossa Senhora de Anguera. É o modo de ver sinais da presença dela na nossa vida, não é? Sem dúvida. Então, assim, Anguera vale a pena conhecer. A gente quer repetir aqui que ninguém é obrigado a crer nas aparições. Tem uma comissão do Vaticano investigando essas aparições de Anguera. Tem uma famosa mensagem 458, que são 130 páginas. Imagina, uma folha de ofício como esta, 130 páginas, frente e verso, onde o Pedro Regis ficou ajoelhado durante 3 horas na frente de câmeras, né, emissoras de TV, e durante 3 horas ele escreveu. Quem é neste mundo, né, Patrick? Quem neste mundo consegue escrever em 3 horas, 130 páginas, sem um erro teológico? Essa mensagem é extraordinária, porque lá ela é dividida em 18 tópicos. Ela fala que a verdade infalível, íntegra, está na Igreja Católica. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Ela fala da Eucaristia. E ela fala disso que nós estávamos aqui, que o Patrick estava nos ensinando, da confiança para com ela. Ela, inclusive, diz assim, ó: não vos atemorizeis, né? Sobretudo nesse momento aí que nós estamos vivendo, corações atribulados. Não vos atemorizeis ante as dificuldades. Em certo sentido, é normal que eles existam, porque enfrentadas e resolvidas com a ajuda de Deus, dão ocasião de promover e fortalecer vossa virtude. Então, assim, a mensagem é imensa, vale a pena ler toda ela. Eu não tive a graça de ler. Você conseguiu ler ela toda, Patrick? Ainda não. São 130 páginas, né? Claro que agora já está numa quantidade menor, porque está em outro formato, mas é um fenômeno sobrenatural. Ninguém escreve 130 páginas falando ali contendo revelações em que não contém erro teológico, né? Assim, é sobrenatural, por isso que nós estamos indicando aqui também essas aparições de Nossa Senhora de Anguera, em Anguera, na Bahia, interior da Bahia, né? Então ela fala lá, né, confiança no meu imaculado coração, e uma devoção que eu gosto muito, Nossa Senhora da Boa Morte, em Anguera, em pelo menos 2, 3 mensagens, ela deixa bem claro: aqueles que propagam o culto ao meu imaculado coração, que fazem com que as pessoas conheçam o meu amor para com elas, eu estarei, sobretudo, ao lado dessas pessoas que me propaguem, no seu lado no momento da morte, sobretudo no momento da morte. Ela prometeu isso em Anguera, prometeu isso em Fátima com os 5 primeiros sábados, né, a comunhão reparadora. Então, assim, eu tenho uma devoção muito, todos os dias eu rezo a Nossa Senhora da Boa Morte. Quem não quer ter uma santa e boa morte, né? Exatamente. Como São José. São José morreu nos braços de quem? De Jesus e Nossa Senhora. Nossa Senhora. Então, Anguera promete isso, vale a pena vocês conhecerem, propagarem, crerem, e é um pouco disso que a gente queria aqui também, né? Não, sem dúvida. Eu também creio demais nas aparições de Anguera. Quem investiga um pouquinho o caso vê claramente que aquilo ali é uma ação sobrenatural, não é feito por mãos humanas. E quando uma coisa é sobrenatural, ela só pode ter 2 naturezas: ou ela é diabólica ou ela é divina. E pelo teor das mensagens que não tem um erro doutrinal, ao contrário, sempre fidelíssimas ao magistério da igreja, nós vemos
que ali certamente há uma ação de Deus. Ali, digo novamente, ninguém é obrigado a acreditar, mas eu particularmente creio piamente que ali é uma obra de Deus. As mensagens de Anguera são verdadeiras. Maravilha. Eu também creio. Patrick, suas considerações finais, né, sobre esse nosso encontro, esse nosso primeiro encontro mariano. Sim, eu acho que rendeu bastante, né? Ficou legal. Graças Acho a Deus. que falamos mais até do que estava planejado e que temos a esperança que é Deus que esteja nos conduzindo. Agradecer a você, Livelto, por essa oportunidade, pelo seu tempo, pela sua dedicação. E a você que nos acompanhou até agora também, muito obrigado pela sua paciência, pelo seu interesse. Minha mensagem final a todos é: abram os vossos corações a Nossa Senhora. Abram os vossos corações para o amor de Nossa Senhora. Ela ama muito a cada um de nós, mas muito, muito, muito mesmo. Ela é uma mãe para nós. Não existe uma mãe verdadeira que não ame seus filhos. Quanto mais a Santa Mãe de Deus, que é nossa mãe também, ela nos ama. E quanto mais nós nos entregarmos a ela, mais ela nos levará para o amor de Deus. Sem dúvida. Digamos sempre: totus tuus, Maria, todo teu, somos inteiramente vossos, ó Mãe de Deus. E ela é toda nossa. Tota meia, ela é Ah, toda tá, minha, toda nossa. que maravilha, graças a Deus. E eu queria também, da minha parte, encerrar com uma consagração a ela, que ela mesma ensinou em Anguera, né? Ela pediu que se fizesse essa consagração, que está nessa mensagem que eu citei, mensagem a mais famosa, 458, e eu vou encerrar aqui, então, este nosso bate-papo mariano. Patrick, te agradeço infinitamente, muito obrigado mesmo, à sua disposição em nos presentear, nos brindar com testemunhos, falas, ensinamentos extraordinários sobre a Nossa Senhora. Tenho certeza que quem nos acompanhou pôde ver aí que pelo menos o amor, né, pelo menos aumentou com relação à Nossa Senhora, ou pelo menos o desejo de querer amar Nossa Senhora aumentou nos corações daqueles que nos acompanharam até este momento. Que essa é a finalidade desse nosso encontro, né? Fazer com que, a começar por nós, aumentemos o nosso amor, a nossa confiança e devoção à Nossa Senhora. E queremos também devotar, né, tudo isso que falamos, toda a nossa vida e família a ela, né? A Nossa Senhora, neste mês mariano, e consagrar toda a nossa família, nossas vocações, os nossos projetos, ao Imaculado Coração de Maria. Então eu vou aqui rezar o ato de consagração e assim a gente encerra esse bate-papo. Patrick, muito obrigado, Deus te abençoe. Amém, irmão. Grande alegria. Deus lhe pague. Até julho, se Deus quiser, pessoalmente, Amém. né? Amém. Quem está unido a Deus, né, nada se torna distante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maria, Rainha da Paz e Consoladora dos aflitos, aqui estamos aos vossos pés, com o coração cheio de alegria como o vosso, para nos consagrar ao vosso Imaculado Coração. Sede sempre a nossa constante companheira e protegei-nos dos perigos que nos cercam. Abençoai nossas famílias e protegei o nosso Brasil, que também vos pertence. Dai-nos a vossa paz, pois sois a nossa Rainha da Paz. Ajudai-nos a viver o Evangelho do vosso Filho e a ser mansos e humildes de coração. Com este sincero ato de consagração, pretendemos, como vós, fazer a vontade do Pai. Vemos o perigo em que o mundo se encontra e com a vossa ajuda e a vossa graça queremos salvá-lo. Prometemo-vos mais fervor na oração, na participação da Santa Missa e, sobretudo, prometemo-vos ser fiel à Igreja do vosso Filho e ao sucessor de Pedro, o Papa João Paulo II. Na ocasião, era João Paulo II. Prometemo-vos ainda viver a nossa consagração e levar o maior número possível de almas ao vosso Filho dileto, nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos a vossa bênção
e a vossa proteção. Para o nosso querido Brasil. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz e Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Todos os santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Salve Maria Imaculada, meu irmão! Salve Maria! Amém.